uns 10 meses de vida, a minha mãe verdadeira me deixou lá na porta da igreja da Glória na cidade de São Sonado. Isso eu nunca comentei aqui com ninguém aqui na casa. Entre meus melhores amigos, eu acho que sabe que a dona era minha irmã. E ela me deixou lá, né? Quando foi pela manhã, no final de tarde, um padre lá dessa igreja chegou e viu o garoto, nossa, chorar, sapato, não sei como era. E pegou, né, meu irmão, e me colocou para dentro da igreja. Nenhuma dessas pessoas aqui não tinha nada a ver com a minha vida. Agradeço muito de Deus ter colocado isso na minha vida, né, hoje. Aí, por coincidência, meu irmão, chegou a minha mãe, certo? Eu digo que a minha mãe, ela já faleceu, mas foi a pessoa que me criou. Aí minha mãe, o padre explicou, dona Zilka, deixaram esse rapaz, esse menino aqui na porta e tal. Aí, tipo assim, Deus colocou a mão, né? Esse aqui é da senhora e não tem mais tio. Então ela pegou, eles todos são lá do Piauí, certo? Não que são de Fortaleza. Então ele pegou, né, minha irmã, pois me deu esse menino que eu vou criar esse rapaz, esse garoto. Aí minha mãe veio, eles vieram pra cá, começaram a estudar, se formaram. A minha irmã já era casada, o Luiz Carlos, que é meu irmão aqui, ainda morava, daí residia lá dentro de casa com a gente, né, meu irmão? E aí, meu irmão, eu comecei a ver que Deus trabalhou na minha vida desde cedo, e eu, sem querer pra quê, joguei fora, né, meu irmão? Então, assim, agradeço todo dia hoje pela família que ele tem me dado, né, meu irmão? Cresci junto com ele, mano. Nunca me deixaram faltar nada. Minha mãe nunca me deixou faltar nada, meu irmão. Estudo, roupa, tudo aí, meu filho, quer que faça por onde, o que você quiser eu lhe dou. E chegava até às vezes, eles ficavam assim, mãe, a senhora tá babando demais esse menino e tal, porque eles eram os filhos, né, mãe? E ela dava tudo por mim e ficava aquele laço de ciúme, né, dentro de casa, e eu compreendo a parte deles também, né? Então, assim, minha mãe foi sempre uma pessoa trabalhadora, irmão, honrou, tá aí. Todos eles são formados, né, irmão? Todos eles têm estudo. E eu, no pontapé, meu filho estuda, meu filho faça aquilo, meu filho faça aquilo outro. Aí eles vieram embora do Piauí pra cá, né, irmão? Aí depois moravam aqui, todos moravam tudo no mesmo bairro perto, que era lá na cidade de São Sonado. Quando foi com 14 anos, Deus resolveu levar minha mãe, certo? Eu acordei em casa, para ir pro colégio. Aí fui dar a bênção lá no quarto com a minha mãe e minha mãe tinha tido um infarto dormindo. Estava dormindo. Aí esses foram um dos motivos que eu me vi para usar drogas, certo? Eu procurei um motivo. Usado eu já tinha fumado um cigarrinho já. Antes dela falecer, já estava começando a fumar cigarro com 14 anos. E depois que eu vi a cena dela morta em cima da cama, né, meu irmão? Aí pronto, meu Deus, agora o assim vai desandar. Tanto, meu irmão, que eles todos ficaram preocupados, né, e tal. Meu irmão era casado, morava lá na Praia do Futuro. Eu falei assim, irmão, eles entraram num consenso, né? Eu vou assumir ele judicialmente, ele é meu tutor, né? Até eu ter os meus 18 anos, 21 anos, tudo que eu fizesse, ele que era a pessoa responsável. Ele saiu lá do apartamento dele e foi morar lá na casa onde a gente morava. Que hoje, meu irmão, que se fosse pelo que eu fiz, ele, os cabelos dele ainda são todos pretos. Mas se fosse, era para ser tudo branco. Porque, meu irmão, eu fui uma pessoa muito trabalhosa para ele, sabe, meu irmão? Que ele olhava assim, eles olhavam para mim, né, meu irmão, assim, ninguém sabe o que é que a gente faz mais por ti, cara. A gente já fez tudo, a gente tem tudo bom do melhor, meu irmão. Então não quer, meu irmão, tá nessa vida, isso aqui do outro. Aí comecei no cigarro, meu irmão, a bebida, amizades, entre aspas, né, meu irmão, que não eram amigos, era só breves companheiros de maus momentos, né? Que eu não vou dizer que eram bons momentos, bom é na hora da sensação, mas depois as consequências, cada um aqui sabe as consequências que a droga traz, pelo menos eu sei o que foi que eu vivi, né, irmão? Eu sei o que foi a consequência que a droga trouxe na minha vida. Então, meu irmão, eu vou dizer aqui que muitas pessoas aqui que chegam, né, brother? Eu agradeço muito a eles, irmão, que eles que, assim, tudo que eu sou na vida hoje, irmão, é a minha família aqui que eu tenho, né, brother? Ela se parece muito com a minha mãe, às vezes eu vejo ela assim, né, brother? Vejo o rosto da minha mãe, né, mas também que é minha irmã. E eu fiquei meio perdido dos meus 15 anos até meus 25 anos. Era droga, era cachaça, era farra, era isso aqui do outro. Que ele ficava ligando pro celular, meu irmão, cadê você, e eu no meio do mundo e tal. Só que pelo outro lado, né, meu, aí comecei a roubar carro dentro de casa, pegava o carro, já bati o carro dele bem umas 5 vezes, já tomando cachaça, eu fui de madrugada, não, mas bati o carro de novo. De novo. Ele olhar pra mim, meu irmão, o que é que eu faço?
logo mais, eu tô cansando, assim, tô cansando, o que é que eu vou fazer mais na sua vida? E ele sempre me acolhendo, né, meu irmão? Sempre me acolhendo. E não, tipo assim, acho que ele não suspeitava que eu estava envolvido com drogas. O pensamento dele, não, que a perda da mamãe refletiu muito no lado sentimental dele, ele está nessa turbulência e vamos entender um pouco o lado dele também, né? Porque, tipo assim, eu sou filho, no caso da família, eu sou filho da sua, né? E eu me apeguei muito à minha mãe. Conversava de conversar, minha mãe, assistir novela, de passar o dia com minha mãe, chegava do colégio, ficava deitado no quarto com ela à noite, pronto, até conhecer um mundo, né, meu? Para deixar o que eu tinha dentro de casa e não andava mais isso não presta. Passei um tempo nessa vida, aí quando foi nesse dia que eu chamei o companheiro Chico, né, meu irmão, minha vida não pode ser mais essa, não quero mais viver isso. Não tem condições mais de viver desse jeito. Já tinha meu irmão, já tinha colocado ele para fora de casa, não que ele me expulsou, mas ele, meu filho, do jeito que você está aqui, não passava o dia todo em casa cozinha, saía à noite, já estava tirando pertences, troco de água, troco de coisa. Ele disse assim, você pegou dinheiro daqui? Eu, não peguei, galinha, não peguei. E ele teve de acusar os filhos dele, né, dentro de casa, e perguntou os filhos dele, aí eu sabia que não foi eu e tal. E peguei o dinheiro. E ele, meu irmão, tipo assim, olhou, meu irmão, ele vai ter que aprender agora, não aprendeu pelo amor, ele vai ter que aprender pela dor. Aí eu saí de casa, meu irmão, fui instalar dentro do trailer, lá na favela do Jardim Oliveira, e ficava lá, na chuva. Às vezes estou na chuva aqui, ficava sentado lá com as roupas no chão, perguntando, vixe, meu Deus do céu. E as pessoas que me conheciam, né, meu, as pessoas lá na favela, diziam, meu irmão, você é de família, o que você está fazendo aqui? Então, o pessoal lá estava com medo. Eles descobriram que eu estava lá no meio da favela e colocaram a polícia no meio e os traficantes já tinham uma sua filha da mandada buscar e a polícia vinha pra cá e vai sujar a barra aqui pra gente. Só que eles não sabiam o grau que eu estava lá no meio da rua. Eu mentia pro meu irmão, dizia, rapaz, estou aqui no quarto do colega meu e tal, me dá aluguel, dá pedi dinheiro aí para me dar uma coisa. Aí comprava comida, eles deixavam de comprar até a própria comida, vendi minhas roupas, vendi tudo, desfiz. Ele já me deu um carro, já consegui 2 carros desses carros, ele perguntava, meu, cadê o carro? Foi que fez o dinheiro do carro. Mal sabia que eu tinha usado drogas, tinha saído com mulher, tinha fazer isso todinho. Aí voltei para a Vera Bicicleta de 2 anos. Voltei para dentro da casa dele de novo, me deu outra oportunidade, bora aqui, para dentro da casa de novo. Me chamou. Tem aqui o filho dele aqui, né, que é o Luan, que é meio que seu irmão mais novo meu, tem a irmãzinha dele lá e tem a Laís, né? Que são 2 sobrinhos meus que conviveram assim, né, que não mexam com eles não, que a mim está mexendo com o meu coração, sabe? Eu gosto muito deles, eles gostam de mim. Como eu convivi, nasci assim, entre aspas com eles, né? Eles são muito apegados a mim, eu sou apegado a eles. Aí, 15 dias atrás, eu pedi aqui, ó, tive a permissão para ir em casa, né? Aí a autorização dele, claro, meu irmão, né, meu irmão? E agradeço muito ele estar confiando em retornar o ambiente de casa, né, meu irmão? Porque pelo que eu já fiz a ele, brother, o que eu já fiz a ele, que eu já fiz a minha irmã, que eu já fiz a minha família, ele já era para ter dito assim, não te vira. Aí já te ligar, tu não quis, tu vai viver agora, vamos dizer que vai ter o diabo pro pão açúcar. Só que é que tá, né, meu? Deus foi tão bom que me colocou através da minha mãe, né, mãe? Na família dele, né, mano? São pessoas de coração tão bons, né? E hoje, né, mano, eu honro e agradeço, pelo amor de Deus. Meu pai, muito obrigado por ter colocado essas pessoas na minha vida, né, irmão? Eu sei que sem elas, sem vocês aqui também, irmão, eu não tinha conseguido, sabe, pessoal? Então, irmão, voltei para dentro da casa dele, saí de novo, voltei várias vezes, aí acabei saindo foi de vez. Eu saí de vez, Chico foi me buscar, fui me resgatar, vim pra cá, passei aqui, eu vou dizer que 14 aqui, meu irmão, aqui não é bom não. Quem chegar para frente e dizer, meu irmão, aqui é bom, aqui é massa, não é bom não. Massa é você estar em casa assistindo a televisão.